Bom, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a igreja nessa época de mudanças, a partir de toda a crise que o sistema está sofrendo, e aí uma proposta cristã de governo. Então eu vou citar alguns caras e aí a última citação que eu vou fazer é do próprio Jesus, que é a citação por excelência. A primeira é uma fala sobre Nietzsche. O autor, que é o Tiago Mota, ele disse que o Nietzsche não é apenas um nihilista, pois propõe uma filosofia experimental para a qual a verdade não é concebida como descoberta, mas como criação, como experimento, perspectiva, e enquanto tal, como indissociável do poder. Então, acaba sendo uma relação de poder. Na verdade, acaba sendo uma relação de poder. Um outro cara, José Renato Salatiel, ele diz o seguinte: na dialética marxista, a burguesia seria a tese e o proletariado sua antítese. A síntese seria a superação da sociedade de classes por uma sem classes, o comunismo. As crises do capitalismo, então, decorreriam dos conflitos entre burguesia e proletariado e seriam o prenúncio de uma superação dialética da economia política. Ao assumirem seu papel histórico e dialético, os trabalhadores instituiriam, no lugar do sistema capitalista, a ditadura do proletariado, que seria um estado provisório a ser superado pelo comunismo. Então, essa é algumas das colocações sobre a questão do poder, a questão da verdade. Tem uma outra citação do Luiz Marcos Gomes, em que ele diz o seguinte: assim como a derrocada do socialismo, Fukuyama conclui que a democracia liberal ocidental firmou-se como a solução final do governo humano, significando nesse sentido o fim da história da humanidade. Muito bom. E finalmente a fala de Jesus, que diz: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Quem registrou isso foi Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Então, a grande questão que está posta aqui é, afinal de contas, o que é o exercício do poder do governo para o bem de todo mundo. O historiador Eric Hobsbawm, que muita gente conhece, defende que um século pode ter mais ou menos que 100 anos, dependendo dos eventos que no período ocorram e que demarque uma mudança de fase ou de era na história. E o que se aplica ao século se aplica a qualquer evento. Assim é possível dizer que a Segunda Grande Guerra, oficialmente finda em 45, termina de fato em 89, com a queda do Muro de Berlim, que anuncia o fim do embate entre o capitalismo, representado pela OTAN, e o socialismo, representado pelo Pacto de Varsóvia, com a vitória do capitalismo, que levou o filósofo Francis Fukuyama a propagar a tese de fim da história, por não haver mais embate entre as ideologias. O fim da luta entre as ideologias contrastantes deixou, de fato, a sociedade sem modos. Quando da luta, as sociedades se observavam e a crítica era constante, exigindo de cada uma não só a defesa do seu ponto de vista, como a presença do contraditório, acabava por forçar aprimoramentos no sentido de apresentar o sistema como suficiente solução para a humanidade em sua busca por felicidade. Então, dessa forma, mais preciso do que dizer que a história acabou seria dizer que a sociedade humana perdeu a metaperspectiva, a visão do contrastante. Logo, a capacidade de visão, partindo-se
o pressuposto que ter somente a visão particular de si, perspectiva, significa não ter de si visão nenhuma. A sociedade foi, portanto, acometida de cegueira. Então, a ideia é como decidir o melhor governo numa sociedade que não tem mais como se enxergar, porque não tem mais o contraste. Sempre se pode argumentar que a queda dos estados socialistas por excelência não representa o fim do sonho socialista e que, portanto, a crítica e o contraditório estão mantidos. Acontece, porém, que as duas ideologias tinham algo em comum: a crença de que tudo se tratava de uma relação de poder. Então, nós assistimos ao embate entre o comunismo e o socialismo e o capitalismo. Esse embate gerou N guerras, que todos nós sabemos, muita morte, muita dor, muita angústia, até que o capitalismo triunfou, com tudo o que isso significa em termos de posse dos meios de produção, etc, etc. E aí o Fukuyama disse: acabou a história. E se acabou a história, acabou. Então não tem mais o que escolher, porque só tem uma via, então agora é essa via e acabou. O que eu estou tentando propor aqui é que não é bem assim. Que, na verdade, essas duas ideologias, tanto o capitalismo quanto o comunismo, tinham algo em comum. E era a crença de que tudo se tratava de uma relação de poder. Portanto, quem conquistasse o poder normatizaria o direito e a justiça, e a verdade, e a ética, e a moral. Bem na perspectiva do Nietzsche, de que isso, no final das contas, é uma relação de poder. Que é um negócio muito complicado, e às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, agora nós estamos assistindo aí o julgamento do Mensalão. Independentemente dos caras serem ou não culpados, o que nós estamos assistindo pela TV é a derrocada do Estado de Direito. Porque não precisa mais ter materialidade da prova, basta ter indícios. Os caras estão falando em flexibilização das provas e está um desfile de subjetividade. Isso é um negócio muito complicado. Muito complicado. E a gente vai engolindo porque todos nós, em alguma medida, gostaríamos de ver esses caras que nós achamos que são bandidos condenados. Mas a gente não pode fazer isso às custas do Estado de Direito. Em 1980, eu tinha um amigo, nós éramos todos da igreja, estávamos todos saindo da universidade. Ele estava saindo da primeira universidade dele e eu estava saindo da minha segunda universidade. E ele estava saindo do direito, ele tinha se formado lá na São Francisco, estava elétrico, né? Imagina, 1980, todo mundo pobre, da periferia, protestante, numa época em que o protestante era um bando assim, e de repente reunimos todos nós, evangélicos, protestantes, todo mundo vindo das universidades e formados e falando grosso, né? Falando grosso, porque afinal de contas, até então os caras diziam que nós crentes não éramos caras de escola, que a gente não é universidade, que isso é coisa para ignorante e tal. E aí estava um grupo de jovens, todos com diploma na mão, uns com 1, outros com 2, e vindo das melhores escolas do país, em nome de Jesus. Não, era a gente, né, chamando o restante do Brasil para briga. E aí eu me lembro que alguém perguntou para o meu amigo que tinha se formado em Direito se ele ia como advogado, soubesse que o cliente dele, o cara que o procurasse, era culpado, se ele ia defender o cara. E aí ele disse, claro que iria defender o cara. E aí alguém perguntou, por quê? Ele falou, porque eu não entro no tribunal pelos culpados, eu entro no tribunal pelos inocentes. Eu não vou lá provar que ele é inocente, eu vou lá garantir que o Estado não puna ninguém a quem não consiga provar a culpa.
Eu vou lá para vigiar o Estado. Eu vou lá para garantir, em nome de Deus, que o Estado não seja tirano. Que o Estado só pode punir quem provar que é culpado. Se o Estado não conseguir provar que é culpado, cara, não importa se ele é. Eu estou lá para vigiar o Estado. Se o Estado não for vigiado, a sorte dos inocentes está lançada. Então, eu não entro no tribunal por causa dos culpados. Eu entro no tribunal por causa dos inocentes. E eu guardei isso no coração. Isso é... Imagina, né? É coisa de crente mesmo. Aí... E aí hoje, por exemplo, quando eu assisto esse julgamento do jeito que está acontecendo na STF, que os caras estão flexibilizando provas, alterando jurisprudência, dizendo que a materialidade do fato não precisa mais e tal, eu fico pensando, poxa, esses caras tinham de ouvir o meu amigo em 1980. O meu amigo ia dizer para eles, vocês não estão aqui por causa dos culpados, vocês estão aqui por causa dos inocentes. Vocês têm de garantir que o Estado só vai punir aquele a quem, de forma inatacável, provar que é culpado. Senão, qualquer inocente que cair nas garras de um juiz que não lhe tiver o mínimo de simpatia, acabou. Não tem, se a materialidade não conta, se a prova, a consubstanciação do fato não conta, o que é que conta? A subjetividade do juiz. A subjetividade do juiz e rito sumário é quase a mesma coisa. Então, essa é a questão de um sistema baseado na crença de que tudo se trata de uma relação de poder. Então, por que os caras estão atacando o Estado de Direito? Porque eles sabem que o grande poder, que é a mídia, está do lado deles. Então, se a mídia... E aí você pode pensar assim, mas você é a favor de que os caras sejam livres? Eu não sou a favor de nada. Eu sou a favor de que o Estado cumpra o seu papel. Eu não quero ver um cara que eu não gosto na cadeia, por exemplo, às custas do Estado de Direito. Porque senão não é mais justiça e vingança. E a sociedade que os cristãos ajudaram a construir é uma sociedade que abriu mão da vingança em favor da justiça. Então, nessas duas tendências aí, minhas, quem conquistasse o poder normatizaria o direito e a justiça, e a verdade, e a ética e a moral. De modo que qualquer reação dos derrotados apenas reforça a posição do vencedor, que passa a exigir do vencido o reconhecimento do lugar que a história agora lhe reserva, ou seja, lugar nenhum. Perdeu, não tem mais direito. Perdeu, não tem mais voz. Perdeu, não tem mais justiça para si, não tem mais verdade para si, não tem mais moral para si. Por quê? Porque é uma relação de poder. E isso é um negócio complicado. Agora, como enfrentar essa força hegemônica? Porque nós estamos falando em governo, e estamos falando em política, e nós estamos falando em como é que a gente estabelece a noção de relacionamento no Estado, na nação. Vai ser uma mera relação de poder? Se é uma mera relação de poder, essa força hegemônica pode tudo? Os caras que venceram a guerra podem tudo? Então aqui entra a igreja e a teologia. Por quê? Porque a igreja de Jesus jamais aceitou a lógica da relação do poder. Nunca. Porque a teologia sempre argumentou que o Criador é quem estabelece o conteúdo das palavras direito, justiça, verdade, paz, ética e moral. Portanto, não é uma coisa que se decide entre os homens
é uma coisa decidida por Deus. De forma que tais conceitos não são frutos de construção, como queria o Nietzsche, mas de revelação. Assim, a teologia cristã irrompe como a propugnadora da ética e do direito, e a Igreja, então, força a retomada da noção de história. Porque o contraditório e a crítica continuam presentes, não mais como contraponto ideológico, mas como compromisso profético. Então, o Nietzsche divulgou que tudo acaba sendo uma relação de poder. Aí vem os caras e dizem, bom, nessa relação de poder o comunismo perdeu, o capitalismo venceu, então agora o capitalismo impõe a justiça, impõe a verdade, impõe a ética, impõe a moral. Aí vem a Igreja de Deus e diz, não. O contraditório e a crítica continuam presentes. Eles não continuam presentes como contraponto ideológico, mas como compromisso profético. A Igreja nunca aceitou a lógica da relação de poder. A Igreja sempre entendeu que o conteúdo dos termos verdade, justiça, direito, paz, ética e moral, quem os dá é o próprio Criador. Portanto, é um compromisso profético agora o contraditório. A partir do grande observador, como diria Berkeley, que com sua observação, além de garantir a existência, lhe dá conteúdo. Que o Berkeley dizia que ser é ser percebido e que o grande percebedor do universo é o próprio Deus. E que ele não só percebe, como dá conteúdo. Então, além de garantir a existência, dá conteúdo. Dessa forma, diante da teologia, está o desafio de passar de momento, segundo momento de reflexão, como que o pessoal da libertação, para emuladora da ação de transformação. Então, qual é a nossa visão de política? Que nós, os teólogos, os cristãos, os que estão pensando a partir de Deus, somos os emuladores da ação transformadora, porque nós somos os que não admitem a relação de poder. Nós não admitimos que os vencedores estabeleçam o que é o direito. Nós não admitimos que os vencedores estabeleçam o que é justiça. Nós não admitimos que os vencedores estabeleçam o que é verdade. Nós não admitimos que os vencedores estabeleçam o que é paz. Nós entendemos que esses conceitos são a priorísticos e eles vêm do próprio Criador. Ponto. E nós estamos aqui como profetas para manter o contraditório, para que a sociedade se veja, não a partir do contraponto ideológico, mas a partir do contraponto profético. Então, o fim do embate ideológico recoloca a Igreja e a teologia na ribalta, uma vez que só a partir dessa lógica judaico-cristã é possível retomar o debate sobre o direito, a justiça, a ética, a paz e a moral. Porque você não pode permitir que essas coisas sejam meras relações de poder. Hoje a Igreja, por sua teologia, voltou a ser os olhos da sociedade. Voltou a ser força capaz de se contrapor à lógica capitalista e de forçar a sua humanização ou capitulação frente à tese da solidariedade. Tem um contraponto. Cabe-nos que esses olhos não sejam trevas, mas luz de libertação. Por isso que nós não podemos fazer conluios, acomodações, porque nós agora estamos oferecendo o contraponto que a ideologia derrotada não pode mais oferecer. Nós é que começamos a dizer agora, peraí, justiça, direito, ética, moral, paz, verdade não são termos intercambiáveis, nem são termos recicláveis. Há alguém que deu conteúdo para isso. E quem deu conteúdo para essas palavras foi o próprio Criador, e nós estamos aqui para, em nome dele, fazer com que a sociedade se veja a partir de um conceito que é anterior a ela. Então,
Cabe-nos que esses olhos que nós temos de usar como os olhos que enxergam e fazem enxergar, não sejam trevas, mas luz de libertação. Todos os segmentos da igreja jamais aceitaram a lógica da relação de poder como fonte de verdade e correlatos. Mas qual teologia se prestaria a lançar luz nessas trevas? A teologia do reino. A teologia do reino prega uma nova sociedade, marcada pela sociedade, pela solidariedade, o que exige, por definição, um novo modelo de governo. E o governo que a sociedade do reino sugere, eu chamo de governo previdente. Em Marcos, capítulo 9, versículo 35, nós temos uma frase de Jesus. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Estamos falando de um governo previdente. Na concepção do reino, o governo é servo de todos e tentará, por todos os modos, levar os homens à igualdade. Isto é, dar a todos, ao menos, acesso à moradia, ao ensino, ao trabalho, à saúde, ao transporte, com cada vez maior qualidade. Isso por meio de salários justos, com um sistema tributário justo, de maneira a promover a distribuição de renda. O reino estabelece ainda a distribuição da fonte produtora da riqueza, como prega a lei do jubileu. A cada 50 anos, Deus determinou que as terras deveriam ser devolvidas aos donos originais, os escravos deveriam ser libertos, entre os quais haviam propriedade os originais das terras, e as dívidas deveriam ser sanadas pelo perdão aos devedores. A sociedade, então, a cada 50 anos era reinventada. Todos voltavam, portanto, a assumir a sua parte no sustento da sociedade. A concentração era desfeita. Então, o jubileu não acredita em concentração, acredita em distribuição das responsabilidades e na soma proveniente da contribuição de todos. Quando há concentração, poucos são os que carregam o ônus da produção e, portanto, do sustento da sociedade. Os consumidores vão se endividando e não têm mais como remunerar a produção. Com a desarticulação da concentração, o ônus da produção se distribui e os autores se remuneram. O segredo do jubileu era o reempoderamento da ponta, que deixa de ser meramente consumidora para tornar-se também produtora. Volta a haver comércio, porque volta a haver intercâmbio. O movimento de desarticulação seria possível porque a concentração era onerada. Quanto mais próximo do jubileu, menos vantajosa. Quanto mais distante do jubileu, mais custosa. Como todas as dívidas eram perdoadas, quanto menos devedores, melhor. Mais do que uma correção da sociedade, o jubileu era um incentivo para a construção de uma comunidade que não precisasse passar pelo jubileu. Numa sociedade cujo ônus estivesse distribuído, ninguém seria rico ou poderoso demais, mas a comunidade seria sólida. Uma sociedade cooperativada gera escala e não escravos. A humanidade de Deus é uma cooperativa. Portanto, desconcentrar é a resposta de Deus. Some-se a essa ação de reforma agrária, a reforma urbana, que regulamente a propriedade de modo que homem algum ou grupo de homens torne-se hegemônico por via do monopólio, latifúndio, oligopólio, etc. No caso do Brasil, por exemplo, urge fazer uma reforma urbana, porque uma nação com um território gigantesco, quinto do planeta, com 85% da sua população vivendo em conglomerados humanos, só se explica por uma dinâmica de injustiça social sustentada pela concentração de terras nas mãos de poucos. O governo, na concepção do reino, trata a questão da liberdade individual a partir de nova relação hierárquica, e essa relação é a igualdade. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Fazer isso é levar todo mundo para o abraço. Se eu vou em sua direção entendendo que você merece honra e você vem em minha direção com a mesma compreensão, estamos indo para o abraço. A concepção de que todos merecem honra semelhante iguala a todos os seres humanos.
E isso só pode existir onde está garantida a liberdade de expressão e a igualdade de condições. Onde é a justiça ágil, barata e de fácil acesso. Onde em ambiente democrático o voto seja garantido, assim como a possibilidade de veto, o que é diferente do sistema que temos de nossa nação. Aqui, em nossa sociedade, nós temos a obrigação do voto, mas não temos o direito de veto. Quem ganha o mandato faz dele o que quiser, podendo desconsiderar que recebeu uma outorga, uma delegação, e que está falando, fazendo e movimentando-se em nome de alguém. Quando você sai da votação, acabou todo o relacionamento com o seu candidato. Qualquer contato a partir daí ocorre às custas das benesses dele. Se em determinado momento ou situação alguém não se sentir mais representado por seu candidato, não há o que fazer. Esse sistema sustenta e reproduz o coronelato. O reino de Deus exige uma democracia de fato, que faculte o voto e o veto. Exige, portanto, reformas eleitorais e políticas que valorizem o voto e prestigiem o cidadão. O governo reclamado e sugerido pelo reino é aquele que luta contra o mal e que pune o mal. O mal para o reino é tudo aquilo que transforma o ser humano em objeto, tudo que faz dele um ser manipulável, tudo que cria categorias de superioridade ou de inferioridade entre os humanos. A proposta de um reino é de um governo do povo para o povo e pelo povo, onde o povo deixa de ser uma categoria ideológica para ser um conjunto de seres humanos. Sabemos que algo é pelo povo se os seres humanos estão caminhando para a igualdade de condições e possibilidades de tratamento. O reino nos traz paradigmas para o nosso envolvimento político partidário, porque prioriza o ser humano, o que significa que rejeita o individualismo, que rejeita o individualismo e que é comunitário, pois entende que tudo que é pessoal tem de desembocar no comunitário para ser sadio. Em resumo, podemos dizer que o reino de Deus opõe-se ao sistema vigente, desconfia dele o tempo todo, porque sabe que tal sistema não resolve os problemas cruciais da existência e da coexistência humanas. O reino propõe novas perspectivas. O ser humano passa a ser solidário. O reino trabalha a luta de classe na perspectiva da solidariedade, propondo a economia da partilha, no qual o resultado do esforço de todos seja distribuído entre todos. Uma nova ética de trabalho no qual todos trabalham por todos. Daí o consumismo não tem lugar, porque a primeira tarefa é garantir a todos a satisfação das necessidades básicas. O espaço para o supérfluo fica à espera do cumprimento dessa tarefa. Adota-se a contenção da propriedade, que não é o ataque ao conceito de propriedade, mas o estabelecimento de limites a esse direito, de modo que o ser humano não possa mais ser medido por suas posses. Uma nova concepção impõe que a lei seja para o homem e não o inverso, e que seja um instrumento de aperfeiçoamento e não de punição. Daí um sistema penitenciário como o que conhecemos é um atentado ao direito. Esses novos conceitos de trabalho, de justiça, de lei, de economia implicam uma nova concepção de governo. Governo para o reino é servo de todos e vai buscar de todas as formas levar os seres humanos à igualdade. Este seria um governo previdente, que há muito não vemos. O que temos hoje são governos reagentes, que vivem apagando incêndios sem fazer rescaldo, pois permitem que o incêndio recomece a qualquer hora no mesmo lugar. Além de serem apenas reagentes, são maus bombeiros, pois não fazem a missão de casa, que é extinguir todos os possíveis focos de retomada do incêndio. E a todo tempo, tendo-se apagado um incêndio, surge outro e mais outro numa sequência sem fim. E isso acontece porque toda a concepção de governo está errada. A proposta do reino é o governo previdente. Essa nova concepção de governo vai trabalhar a questão dos salários, na qual entra também a questão previdenciária, da reforma tributária, das reformas agrária e urbana, enfim, de tudo aquilo que, como está hoje, afronta a dignidade humana por produzir desigualdade, miséria e alienação. Vai ocupar-se igualmente da lei e de seu sistema judiciário, tornando-o acessível, fácil e barato. A participação do cristão na ação política precisa ser feita a partir dessas concepções. É importante ter em mente que não vamos implantar o reino, mas é nosso papel sinalizá-lo o máximo que nos for possível. Só Cristo pode implantá-lo. Embora o reino já esteja aqui entre nós, ele só virá plenamente com Cristo. Isso nos faz concluir que, ainda que não consigamos atingir esse estado de igualdade entre os seres humanos,
Como cidadãos e agentes do reino, cabe a nós trabalhar para abençoar a todos os seres humanos. Fazendo assim, temos contribuído, ainda que minimamente, para a dignificação do ser humano a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Jesus Cristo, portanto, preconizou uma nova sociedade, cujo poder governamental seria exercido por meio do serviço a todos. Uma sociedade de cidadãos, onde todos seriam cidadãos, pois só uma sociedade em que o governo assume a sua vocação de servo de todos é que a cidadania floresce. Na sociedade do Cristo, o poder deveria ser exercido dessa forma para que a sociedade pudesse cumprir a sua vocação, qual seja, uma sociedade onde o uso da terra fosse regulamentado, tendo visto o bem de todos. Pois como disse o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 8, Deus não admite que alguém possa comprar casa sobre casa e terra sobre terra até ser o único morador do lugar. Na sociedade do Cristo, a terra teria de ser repartida entre todos, pois é para todos. Esse tipo de coisa só acontece quando o governo está a serviço de todos. Uma sociedade onde a riqueza fosse distribuída com equidade, pois como disse o apóstolo Paulo, Deus quer que quem colheu demais não tenha sobrando e quem colheu de menos não tenha faltando. Uma sociedade com consciência de coletividade, que só acontece quando o governo está a serviço de todos, onde o imposto fosse um instrumento legítimo de distribuição de renda. Uma sociedade onde o trabalhador usufruísse da riqueza que produz, pois como está escrito, o trabalhador é digno de seu salário. Lucas 10, 7. E mais, não se pode amordaçar o boi que debulha o milho. 1 Timóteo 5,18, isto é, aquele que produz deve ser o primeiro a usufruir do que produziu. Uma sociedade de trabalhadores para trabalhadores, o que só acontece quando o governo está a serviço de todos. Uma sociedade onde a criança fosse prioridade, pois Deus não quer que nenhum dos pequeninos se perca. E ameaça com duras penas a sociedade que desviar as crianças de sua vocação divina, vocação à saúde, à educação, à segurança, à longevidade, ao emprego, enfim, uma vida que possa ser celebrada, o que só acontece quando o governo está a serviço de todos. Uma sociedade onde os órfãos, as viúvas, isto é, os que tudo perderam, não ficassem desamparados. Pelo contrário, parte da produção seria destinada com exclusividade para estes, para que não houvesse miséria na sociedade. Uma sociedade onde todos desfrutassem o direito à dignidade. Uma sociedade de cidadãos, pois só onde há dignidade, há cidadania. Uma sociedade onde o idoso fosse referencial de sabedoria, nunca um faro, pois na Bíblia o idoso é o conselheiro que ajuda o jovem na sua caminhada e por este é visto como um mentor, como alguém que é guardião dos valores que devem nortear a sociedade. Alguém que deve ser honrado, cidadão por excelência, pois construiu e legou para as gerações que o sucedem. Na sociedade preconizada por Cristo, o conjunto de cidadãos é o Estado. E todos são cidadãos. Por isso o governo estaria a serviço de todos. E estar a serviço significaria que o governo estaria sob controle da cidadania, porque o governo estaria sob controle social. Os direitos humanos seriam respeitados. E onde os direitos humanos são respeitados, a previdência. Isto é, o futuro do cidadão estaria assegurado, ou seja, o cidadão seria beneficiário da riqueza que produziria. E mais, previdência seria um conceito que abrangeria não só a saúde ou a velhice, mas a escola, a segurança, o emprego, o lazer, enfim, tudo que dá qualidade à vida. Nesta sociedade, o governo seria um agente previdenciário, e o futuro seria não como algo que quanto mais remoto melhor, mas como uma sucessão de presentes, onde cada dia traria a garantia de um futuro assegurado. Temos um caminho de espiritualidade para desmantelar o consumismo e construir uma sociedade justa. Até porque uma sociedade injusta é uma contradição de termos para nós cristãos. Essa é uma perspectiva da política do ponto de vista da teologia do reino e da proposta do jubileu, que é uma proposta de distribuição das responsabilidades para que haja realmente intercâmbio e interdependência entre os homens. É isso.